Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre alguns reforços visando a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Até porque o Cruzeiro deve buscar mais algumas peças antes do início do campeonato principal, né? Competição da próxima temporada, que eu quero comentar com vocês. Além das posições, quais jogadores poderiam ser boas opções nesses setores, né? Então, só antes de dar uma sequência, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui, né, de 40 mil inscritos, que é a nossa meta aqui no YouTube. Então, quem puder se inscrever, sem dúvidas, vai me ajudar demais. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui para vocês, primeiramente da Sportpix.clube, casa de apostas esportivas que está com boas cotações para os jogos desse sábado. Eu quero destacar aqui os jogos do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o jogo entre Palmeiras e São Bento, esse jogo agora há pouco, às 6h30 da tarde, né, da noite, melhor dizendo. Vitória do Palmeiras em casa pagando 1,17 a cada real apostado, boa cotação aí também. Tem um jogo um pouco mais tarde, às 8h30, entre Santos e Mirassol. Vitória do Santos pagando 1,67 a cada real apostado, boa cotação aí também. E no caso aí, uma vitória do Mirassol fora 4,50, o empate 3,50 nesse duelo. Para você começar a apostar com 100% de bônus do valor do seu primeiro depósito, o link da Sportpix.clube está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. E outro recado que eu tenho aqui para vocês é da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essa camisa que eu estou usando para gravar o vídeo, essa outra aqui de fundo também, e várias outras, tanto do Cruzeiro quanto de outros times nacionais e principalmente também internacionais. Tá aqui essa do Cruzeiro com a personalização, saindo a partir de R$160. Os modelos do Cruzeiro com a personalização. Você falando que veio pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto no valor da sua compra. Então é só, no caso, você pegar o link aqui embaixo na descrição e falar que veio aqui pelo canal, tá? Tem também de outros times internacionais, igual essa aqui do Real Madrid também, bem bacana. Deixei aqui os detalhes para vocês. Para você adquirir a sua, o link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, então assim, o Cruzeiro de olho na Série A do Campeonato Brasileiro deve buscar alguns reforços, pelo menos na minha visão, em 4 posições. E isso é óbvio que antes do início do Campeonato Estadual, né? Porque hoje nós vemos que, por exemplo, a lateral direita temos boas opções, mas vai que até lá algum jogador não dê conta, né, do recado, melhor dizendo, e o Ronaldo tenha que buscar mais um reforço no mercado. Então, baseado nesse time do Cruzeiro, eu vejo que tem algumas lacunas, que seria assim: na lateral esquerda, um meia, um camisa 10, um ponta direita e um centroavante, deixando podemos dizer assim, né, uma hashtag ali no caso envolvendo o meia. Por quê? Porque tem esse asterístico, né, melhor dizendo, porque esse meia depende bastante, primeiramente, da função que o Paulo Pezzolano vai querer jogar no Cruzeiro. Por quê? Se for colocar, por exemplo, um esquema de 3 zagueiros, 2 alas pelas beiradas, e aí ficaria uma dupla de volantes, apenas 2 jogadores, né, nessa função. Será que faria sentido ter um jogador extremamente ofensivo para jogar de meia ao lado, por exemplo, do Neto Moura, do Felipe Machado? Eu acho que faz mais sentido imaginar o meio de campo do Cruzeiro, por exemplo, com Luiz Fernando e Fernando Henrique, que vem da equipe do Grêmio, e, por exemplo, Neto Moura e Felipe Machado, algo próximo a isso, ou também igual Matheus Vital e Neto Moura, do que propriamente ter um meia ofensivo, porque quando você joga com esse esquema de 5 defensores, você tem 2 meio-campistas e lá na frente um atacante central, um ponta direita e um ponta esquerda. Então eu queria fazer essa ressalva aqui para vocês, mas lembrando que o Cruzeiro, assim, na minha visão, ainda falta sim, tá, uma função para fazer esse papel como um meia, caso o Cruzeiro jogue em algumas partidas com um jogador um pouco mais avançado, né, teoricamente tirando um defensor. Quero começar aqui então na lateral esquerda com uma opção do futebol uruguaio, que é a respeito assim do jogador o Camilo Cândido, que já foi especulado no Cruzeiro, tá? A grande maioria dos nomes aqui desse vídeo já teve algum tipo de ligação com a Raposa. Então, o lateral esquerdo uruguaio, que tem 27 anos de idade e vem chamando a atenção, no caso do futebol do seu país, por conta de boas atuações pelo Nacional e também pelo Liverpool Montevidéu, que tem uma ligação, né, com o Pezzolano, apesar deles não terem trabalhado juntos. Nos últimos 2 anos, pelo Nacional, foram aí no total 70 partidas, 6 gols e também outras 5 assistências pela equipe do Nacional, tanto que ele foi convocado para a última Copa América que teve aqui no Brasil, em 2021, pela seleção uruguaia, apesar dele não ter jogado, porque no caso tinha aí o Vina e também o Piquerez, no caso os 2 do Palmeiras, que eram titulares na posição, e o Camilo Cândido era uma terceira opção na lateral esquerda e pode fazer um papel também um pouco mais avançado. Tem contrato com o Nacional até dezembro de 2024 e tem 27 anos de idade. Essa é uma questão que acaba pesando um pouco por conta da idade, né? Não é um jogador de 21, 22 anos, então sem dúvidas pesa bastante. E eu fiquei surpreso pelo valor de mercado dele, próximo da casa dos 7 a 8 milhões de reais.
É óbvio que o Transfer Market pode estar colocando um valor um pouco mais alto, sim, mas se, por exemplo, o Nacional fosse baseado em um valor próximo a esse, que seja de 6 milhões, 6 milhões e meio, eu acho um pouco fora da realidade financeira do Cruzeiro hoje, tá? Não sei se vocês concordam, mas eu considero que sim. E, enfim, o Cândido aí que tem tido boas atuações, um lateral esquerdo ofensivo, pelo que eu observei de lances dele no futebol uruguaio, tem características que, na minha visão, daria muito certo assim nesse esquema do Paulo Pesolano. Outro jogador aqui também do futebol sul-americano que o Cruzeiro demonstrou interesse é a respeito assim do Gabriel Suazo. Ele que tem 25 anos de idade, atua também como lateral esquerdo e um meia esquerda. Ele pode fazer esse papel um pouco mais ofensivo, que já encaixaria perfeitamente no esquema do Pesolano. Diferente do Cândido, o Gabriel Suazo, chileno, está livre no mercado e tem apenas 25 anos de idade, né? Um pouco mais jovem, está livre no mercado, assim também como outro jogador, tem algumas consultas do futebol brasileiro e também do futebol europeu. Ele que vinha jogando pelo Colo-Colo, time onde ele defende desde as categorias de base, nunca jogou por uma outra equipe. No último ano de 2022, 38 partidas, 3 gols e 5 assistências. Em 2021 também com 33 jogos e 2 passes. É um lateral que chega muito dentro da área, né? Além disso, já foi convocado algumas vezes para amistosos e eliminatórias pela seleção chilena e desde as categorias de base já era uma das grandes promessas do Chile nessa posição de lateral. Tanto que ele jogou o torneio de Toulon lá na França pela seleção do Chile em 2019, onde ele fez 4 partidas, e o sul-americano sub-20 em 2017 também, com mais 3 jogos pela categoria. E olha que ele tinha naquele ano, né, jogou pelo time sub-20 mesmo tendo 18 anos de idade. Então é um cara assim bem diferente e que está livre no mercado, né? Então, na minha visão, valeria assim bastante o Cruzeiro tentar, né, uma investida pelo lateral esquerdo de 25 anos de idade, aí o Gabriel Suazo. Dando sequência aqui no vídeo, outro jogador aí por essa função um pouco mais ofensivo, e é o único que eu vou comentar aqui no vídeo, deixa eu só conferir. Sim, é o único jogador dessa função, porque eu não vejo tanta necessidade do Cruzeiro ir atrás de um meia realmente ofensivo. Eu espero começar um pouco o estadual para observar, mas um dos nomes que foi muito especulado é a respeito do Juan Quintero, né? O Juan Quintero, que é colombiano, 29 anos de idade, tinha conversas para defender a equipe do Flamengo e também especulado no Vasco, no Botafogo. Jogador que tem 29 anos, conseguiu a sua liberação por conta do Shenzhen FC lá da China e também teve uma especulação dele aqui no Cruzeiro, tá? Que no caso surgiu ali que o empresário do jogador teria oferecido o atleta para o Cruzeiro. Enfim, acabou que não avançou porque possivelmente o empresário dele ofereceu o jogador para vários times do futebol brasileiro. E ele é um caso parecido igual do Everton Ribeiro, né? Que também teve especulação de que o Cruzeiro iria fazer proposta de 30 milhões pelo Everton Ribeiro. Não, isso aí nunca existiu e pelo Quinteiro também nunca teve podemos dizer assim, uma proposta oficial do Cruzeiro. Até mesmo em relação a valores de salário, ele teria o interesse de receber próximo dos 100 mil dólares livres por mês, 500 mil reais livres de impostos. Até mesmo o Internacional e o Júnior Barranquilla, que são os dois times mais interessados nele, o Flamengo, pelo visto, desistiu das tratativas, estaria, no caso, disposto a pagar 800 mil reais por mês num contrato de 3 temporadas para o Juan Quintero, assim também como o Júnior Barranquilla, clube do seu país, né? Ele que é lá da Colômbia. Então seria 800 mil por mês. Se você for subtrair assim os impostos, daria próximo aí desses livres 500 mil reais mensais para o Juan Quintero. Não acho que o Cruzeiro tenha condições nenhuma de fazer um investimento dessa altura. Nesse primeiro ano de Série A, basicamente inviável, até porque é um meia de 29 anos, convive com problemas acima do peso e também por conta de lesão. Então acho que isso aí distanciaria o Ronaldo ter interesse de um perfil nesse sentido. Nessa última temporada pelo River Plate, fez 36 partidas, 7 gols e 7 assistências. Foi importante na conquista lá da Libertadores em 2018 e 2019, onde ele havia marcado também mais 11 gols em 42 jogos. Foi muito bem pela equipe do Independiente Medellín, da Colômbia, em 2017, com 33 partidas, 16 gols marcados. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, se você aceitaria o Quintero para ser essa opção como um camisa 10. Dando sequência aqui no vídeo, indo agora para os centravantes, tem uma opção aqui diferente, que é a respeito do Thiago Vettino, centroavante uruguaio de 23 anos, que vem chamando a atenção pelo Liverpool Montevideo, né, lá do Uruguai, time onde o Pesolano já comandou e também foi jogador. O Thiago, que tem contrato com a equipe no Uruguaia até dezembro de 2024 e tem um valor perto de mercado de 3 milhões e meio a 4 milhões de reais, de acordo com o Transfer Market. Ele que foi o artilheiro da equipe na temporada, com 15 gols marcados em 36 jogos. Além disso, também contribuiu com outras 4 assistências, né, aí pela equipe, onde ele chegou vindo do Nacional do Uruguai,
onde estava sendo como se fosse um reserva imediato na posição, né? Ele surge com 20 anos na equipe do Nacional, joga entre 2019 e 2020. 2020 foi bem, né? Ele fez 35 partidas, 6 gols. No total aí pelo Nacional foram 58 partidas, 9 gols e 2 assistências. Lembrando que ele chega a jogar 2021, 5 jogos apenas. Fica parado no Nacional no último ano de contrato e vai muito bem pelo Liverpool Montevideo nessa última temporada. Acho que pode ser uma boa opção, apesar de que o Cruzeiro já contratou uma aposta. Por exemplo, o Matheus Davó, que teoricamente estaria chegando a 3,5 milhões de reais. Não sei vocês, quem você preferiu, Matheus Davó ou Thiago Vettino? Tem essa dúvida aí também, então eu vejo que o Cruzeiro, para trazer uma função para esse centroavante, acho que precisaria, né, na minha opinião, de ter uma opção ali um pouco mais, sei lá, um casca grossa mesmo, tá? Um cara ali para balançar as redes mais alto, que já chega sem muitas dúvidas se vai dar certo. Acabei esquecendo também outro jogador que pode ficar livre no mercado e seria difícil pensar na contratação, mas vale assim o Cruzeiro ficar de olho, a respeito do Matheus Pereira, segundo atacante, / ponta esquerda, pode fazer um papel tanto como centroavante quanto um meia também, ou um ponta, né? Então, para todas as funções que o Cruzeiro tem buscado, o Matheus Pereira, que foi contratado por 86 milhões de reais lá para o Al Hilal da Arábia Saudita, mas de acordo com um portal relevante de lá, ele já acionou uma cláusula pedindo a rescisão, porque tem 3 meses que ele não recebe salários. Então, poderia sair de graça. A questão é financeira, tenho certeza que ele teria um salário gigantesco aqui no Brasil e um dos times interessados foi o Botafogo. O que jogaria a favor do Cruzeiro numa eventual procura, porque até agora não teve nada, seria porque ele nasceu em Belo Horizonte e torce para o Cruzeiro, pelo menos de acordo com algumas fontes, né? Ele torce aí para a Raposa, então quem sabe poderia facilitar isso, né? Jogador que já jogou muito tempo no futebol do Sporting, nunca jogou no futebol brasileiro, ficou mais de 10 anos em Portugal, jogou na Holanda e 2 anos também no West Bromwich, da segunda divisão da Inglaterra, onde por lá também fez mais de 88 partidas com 20 gols e também outras 25 assistências. Lá pelo Al Hilal foram até aqui 42 jogos, 3 gols e 19 passes. Muito bom também em assistências, né? Um jogador com uma média absurda aí nos últimos anos. Mais um aqui no vídeo para essa função de centroavante, esse que eu gostaria bastante, acredito que daria muito certo, a respeito do centroavante aí, o Gilberto. Ele que está aí com seus 33 anos de idade, na atual temporada lá pelo Al Hilal, lá pelo Al-Az dos Emirados Árabes Unidos. O jogador está basicamente um ano, né, por lá, onde ele conta até aqui com 26 atuações, 16 gols e também outras 6 assistências. Acho números interessantes aí do atacante, que deixou uma boa impressão, né, pelo Bahia quando passou nas temporadas de 2018 a 2021, onde ele somou aí mais do que 178 jogos com no total incríveis 81 gols e também outras 16 assistências. Os principais anos dele foi aí, por exemplo, na temporada de 2019 com 29 gols marcados e em 2021 com 26. Tenho certeza que ele chegando e tendo o Matheus Davó como reserva seria, na minha visão, um ataque ok, né? Por exemplo, o Gilberto titular e o Matheus Davó uma opção no banco de reservas. Quero saber se vocês concordam comigo ou discordam. Outro centroavante aqui é a respeito do uruguaio Merentiel do Palmeiras, onde o Palmeiras tem o interesse de emprestar o jogador caso não surja uma proposta em definitivo pelo centroavante de 26 anos de idade. Ele que foi comprado lá junto à equipe do Defensa e Justiça no meio do ano por 13 milhões de reais e jogou pelo Palmeiras 10 partidas, marcou 2 gols. Como o Palmeiras tem algumas opções no elenco, como por exemplo o Rafael Navarro, o Abel Ferreira vai dar prioridade para o Rafael Navarro, porque o Merentiel é uruguaio e ocupa uma vaga de estrangeiro, né? Então ele poderia sair, quem sabe, por empréstimo. Acho que pode ser uma excelente opção. Jogador que em 2020, 2021 havia feito assim mais de 18 gols em outras, no caso, entre 2021 e 2022, né? No início da temporada, ele havia feito no total mais de 24 gols marcados em 77 jogos e outras 16 assistências pelo Defensa e Justiça. Então acredito que possa ser uma excelente opção aí para o Cruzeiro, o Merentiel, que tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2026. Então possivelmente o Palmeiras ou vai negociar o jogador ou se aparecer uma boa proposta para tentar, sim. E para terminar aqui com vocês, falar duas opções para a ponta direita, tá? Primeiro aí o Alan Medina, que o Cruzeiro já demonstrou interesse na sua contratação, meia direita de 24 anos, que joga lá também no Liverpool Montevideo do Uruguai, junto com o Thiago Vettino, né, também uruguaio. Ele tem um valor de mercado próximo dos 3 a 4 milhões de reais, tem contrato até dezembro de 2024 e possivelmente sairia mediante uma compensação financeira, né? Na atual temporada, mesmo jogando como um ponta, teve excelentes números de gols e assistências. Ele foi o vice-artilheiro com 11 gols em 37 jogos, além também de ter contribuído com outras 6 assistências. Sempre jogou no Liverpool Montevideo, até agora
pela equipe, né, uruguaia, soma aí mais de 116 partidas, com no total 21 gols e também 19 assistências. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. E outro também conhecido da torcida do Cruzeiro é a respeito do Jajá, que eu vou deixar na tela final do vídeo, onde eu falo um pouco mais. Será que teria chances aí do ponta direita voltar ao Cruzeiro? Vai lá conferir. Então esse aqui foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, a ajudar nós a chegar a essa meta aqui de 40 mil inscritos no YouTube. Então conto com a ajuda de cada um de vocês. E o link aqui embaixo na descrição da DG Store para você garantir aí suas camisas do Cruzeiro personalizada e da SportPix.clube para você começar a fazer suas apostas. Valeu, galera!